Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Rogamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê graça, sabedoria, discernimento, simplicidade para proferirmos a Tua Palavra de acordo com aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Amém. Esse texto que eu escolhi é um pequeno pensamento que aparece no Evangelho de João. Difícil até a gente dizer se essa frase está nos lábios de João Batista, mas é mais provável que esteja na pena do redator, a pena de João, o evangelista, o discípulo de Jesus, que faz esse comentário e essa comparação entre aquilo que Moisés fez e aquilo que Jesus fez. Todos temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É interessante ele repetir aqui a expressão graça, porque muitas vezes nós seguimos a linha do apóstolo Paulo, que trabalha a tese e antítese, lei e graça, como se fossem coisas distintas. E isso nos leva muitas vezes a pensar que a lei mosaica é desprovida de graça, ou que ela fosse um outro lado da moeda. Então, se o Evangelho é graça, a lei seria o quê? Desgraça, não graça. Mas o evangelista João vai dizer que é graça sobre graça. De fato, a lei de Moisés também é graça. Mas é interessante a sutileza do texto joanino. Ele fala: ninguém viu a Deus, mas o unigênito, ou seja, o Filho que é igual ao Pai. Essa ideia de unigênito é aquele que tem a mesma natureza do Pai, revelou a Deus. Então Moisés é aquele que quase viu a Deus. Quem conhece o texto bíblico está familiarizado com os capítulos 33 e 34 do Êxodo, em que Moisés pede a Deus: me mostra a tua face. E Deus fala assim com ele: Moisés, homem nenhum viu a minha face, Moisés, e viveu. Se você vir a minha face, você morre. E tem trabalho para você fazer, não dá para eu te matar agora não. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te colocar aqui nessa penha, nessa pedra, e eu vou passar e você me verá pelas costas. O Talmud vai dizer que Moisés viu a forma de Deus. Ele não viu a face de Deus, mas ele viu a forma de Deus. Então Moisés chegou perto. Moisés chegou muito perto. E João, o evangelista, vai dizer que ninguém viu a Deus. Moisés não viu a Deus, mas Jesus, o unigênito, este que tem a mesma natureza de Deus, este revelou, nos revelou o Pai. E aí entra aquela pergunta de Filipe, um dos 12: mestre, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Então Moisés é de fato alguém que deve ser encarado como uma figura ímpar. Moisés está no Antigo Testamento como Paulo está no Novo Testamento. Eles são peças fundamentais para o estabelecimento de toda uma religiosidade. O Antigo Testamento está apoiado principalmente na experiência de Moisés. Como falamos semana passada, o Deus que apareceu a Abraão, depois a seu filho Isaque, e ao filho de Isaque, neto de Abraão, Jacó, é o mesmo Deus, é Yahvé, o Deus dos patriarcas. E Deus foi falando com os patriarcas, dizendo: eu abençoarei vocês, eu multiplicarei vocês, vocês serão pai de nações, muitos virão de vocês, e por meio de vocês eu abençoarei todas as nações da terra. Deus anunciou esse projeto aos pais.
E depois há um hiato de 400 anos, eles ficam no Egito, lá se multiplicam. E a história é muito interessante, exigiria a leitura do Êxodo, mas se você gosta de resumos muito sintéticos, uma dica para você: leia Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 17. É o discurso de Estevão. Em alguns versos você verá um resumo muito objetivo e muito claro sobre a vida e a obra de Moisés. E, inclusive, eu vou seguir mais ou menos o roteiro proposto por Estevão, um dos diáconos da igreja de Jerusalém, para simplificar bastante a história aqui. Então, a história de Israel, ela vai ser consolidada a partir da existência desse personagem singular chamado Moisés. Tem um nome egípcio, é um hebreu de nascimento, mas ele tem um nome egípcio. Esse negócio de MS, Moshe, no nome, lembra Ramsés, né? Tutmoses, MS é de egípcio no nome. Você não tem um outro hebreu com esse tipo de nome, pode reparar, porque Moisés era um cidadão de dois mundos. Moisés era um cidadão de dois mundos. Ele nasce entre os hebreus escravizados, mas ele é criado pela filha do faraó. De modo que ele se desenvolve, e como Estevão vai dizer, ele foi criado em toda a sabedoria e ciência do Egito, e era um homem poderoso em palavras e obras. Essa ideia de poderoso em palavras e obras não deve ser entendido já no sentido de um profeta que fazia sinais. Não, era um homem extremamente capacitado, eloquente e criativo, engenhoso. Eu diria que Moisés dominava as tecnologias e dominava as discussões. Era um homem de ideias e de realizações. Porque Estevão fala isso logo no começo da história. Então Moisés, criado em toda a ciência do Egito, era um homem poderoso em palavras e em obras. E com aproximadamente 40 anos de idade, ele vai visitar os seus irmãos hebreus e vê a opressão que eles estão sofrendo dos egípcios. E intenciona começar um movimento de libertação, mas ele é rejeitado pelos seus irmãos. Comete um assassinato, mata um egípcio que estava agredindo um israelita, e depois ele tenta, no dia seguinte, apartar uma briga de dois israelitas, e ele fala: ei, quem te colocou como juiz entre nós? Vai fazer com a gente o mesmo que você fez com o egípcio? E aí ele percebeu que o seu crime tinha sido, digamos assim, noticiado, e aí ele foge. Então, 40 anos Moisés vive como um egípcio. Ele vive como um egípcio. Depois ele foge. E de vez em quando o cinema tem essas coisas, meio histórias também. Cidadão de dois mundos, que não cabe nem aqui e nem ali. Moisés era um hebreu criado entre os egípcios. Quando ele tenta sair dos egípcios e ir para os hebreus, não é bem-vindo lá. Você não é daqui, você é de lá. Quando ele pensa em voltar para os egípcios, você não pode, você matou um de nós. Ele não cabe nem em um mundo, nem em outro. Para onde ele vai? Vai para o deserto. Lá encontra uma morena bonita, vai se casar com Joquebede. Aliás, Joquebede é mãe, né? Vai casar com Zípora, desculpa, falha a nossa filha, né? Vai se casar com Zípora e ela é aparentada, porque ela é descendente de Abraão também, mas ela é midianita. E é nesses 40 anos vivendo entre os midianitas que Moisés vai aprender o culto a Javé, ou a Yahvé. Ele vai aprender acerca de Yahvé com quem? Com seu sogro. Não se esqueçam, Jetro era sacerdote de Deus em Midian. Uma coisa que a gente esquece, né? Porque a Bíblia só fala muito pouco sobre esses 40 anos de Moisés entre os midianitas. Aliás, o número 40 é simbólico, eu não creio que foram exatamente 40 anos. Moisés viveu entre os egípcios o tempo necessário
para aprender toda a ciência dos egípcios. Quando chegou no tempo da maturidade, que a sua vida tinha que mudar, 40 números simbólicos, ele vai lá, tem essa situação, tem que fugir, e aí ele fica entre os midianitas. E fica lá o quê? 40 anos, até o tempo certo em que Deus aparece para ele naquela sarça que queimava, um arbusto que pegava fogo e não se consumia. Ele se aproxima e Deus, uma voz, vem daquele arbusto em chamas e fala: Moisés, tira a sandália porque você está pisando terra santa. Interessante essa ideia de terra santa, né? Até hoje o pessoal vai falar da Holy Land, né? Da terra santa, porque você está pisando terra santa. E ao Monte Sinai, que na verdade hoje está na Península Arábica, pertence ao Egito e não a Israel. Então Moisés se aproxima, começa a conversar com Deus, e Deus fala para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor deles, e eu desci para livrá-los. Agora você vai lá e tira o meu povo do Egito. Júlio César disse: vim, vi e venci. Né? Deus, ele plagiou Deus. Deus disse algo diferente. Deus disse: vi, ouvi e desci. Eu vi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi o clamor deles e desci para livrá-los. Agora você vai lá e tira eles de lá. Mas como eu vou, Deus? Eles não vão me aceitar. Não. Fala que Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó apareceu e que eu estou te mandando lá. Mas qual o teu nome? E aí Deus usa o nome que nós conhecemos como Yahvé, uns vão falar Jeová, né? Mas eu sou o que sou. E essa experiência da luta de Moisés está em Êxodo capítulo 3, é muito interessante, vale a pena você estudar com detalhe. Deus convence Moisés a ir de uma forma muito tranquila, né? Deus vai argumentando, Moisés tentando escapar, e uma hora Deus fala assim para Moisés: põe a mão no peito. Moisés põe a mão assim dentro da outra. Agora tira. O que aconteceu, Moisés? Minha mão está leprosa. Põe a mão no peito. Tira. Minha mão está limpa. Então, você vai ou não vai? Deus respeita muito a liberdade da gente. Deus respeita a nossa liberdade, essa é a regra. Mas Deus viu a aflição do seu povo, Deus ouviu o clamor do seu povo e Deus desceu para livrá-lo. E agora Deus não quer saber se Moisés concorda ou não concorda. Deus desceu para livrar. Manda outro. Não. Moisés não é um cara qualquer. Moisés foi criado como um egípcio, poderoso em palavras e obras. E Moisés foi amansado, quebrantado, experimentado, cuidando dos rebanhos de Jetro, aprendendo acerca de Deus como um homem sábio, temente a Deus. E agora Moisés é uma pessoa singular, ele tem uma capacidade que ninguém da sua época tinha. Então a vida de Moisés é orientada por Deus, para que aquele momento em que Deus decidiu então tirar Israel do Egito, Moisés fosse um instrumento. Vocês estão entendendo? Moisés não é o Zé. Eu sou o Zé, é outra história. Eu sou um cara comum, né? Mas Moisés não. Moisés foi trabalhado por Deus. Eu costumo dizer que quando a mãe de Moisés colocou ele no rio, bebezinho de 3 meses, colocou no rio, já olhando a filha do faraó tomando banho um pouco mais para baixo, foi com intenção. Quando ela coloca o cestinho na água, ela disse assim: cuida, Deus. Pronto, daí para frente o menino é de Deus. Vocês estão entendendo? Então Moisés é o cara. É com ele que Deus vai fazer algo. E aí ele fala: Deus, mas o que eu vou fazer para convencer as pessoas?
pessoas. Aí Deus dá um símbolo de poder para ele, um cajado mágico, né? Um pedacinho de pau que é poderoso, porque ele joga no chão e vira cobra, pega e vira vara de novo, né? Depois lá nas 10 pragas do Egito, fere a terra e levanta pó, e aí vira mosca, fere a água, o rio vira sangue, enfim, o cajadinho de Moisés é um instrumento mágico, símbolo do poder de Deus que estava com ele. E um momento mais sobrenatural, esse que cantamos, Deus fará um caminho onde ainda não se vê. Israel, tendo já saído do Egito, não vou entrar em todos os detalhes, Israel está lá diante do mar, o exército egípcio atrás, e agora? Para onde nós vamos? E Deus só fala assim para Moisés: o que você está clamando, Moisés? Diga ao povo que marcha, fere as águas. Moisés, isso lembra Gandalf, né? Senhor dos Anéis, lembra o cajado do Gandalf, né? Aí ele vai lá e fere assim o mar com o cajado e sopra um vento oriental, as águas se separam, Israel passa a pé enxuto. Depois que ele chega do outro lado, deve ter dado mais uma cutucadinha só assim de costa, e o mar fechou e os egípcios morreram. Se você não viu os 10 mandamentos com Charlton Heston, você deve ter visto pelo menos os 10 mandamentos da Universal do Reino de Deus, então está tudo certo, essa novela você já conhece. Mas pode estar lá, baseado em fatos reais, ok? Então Moisés é o cara, ele tira o povo do Egito com mão de Deus sustentando ele. Não é a mão de Moisés, é a mão de Deus, mas Moisés é um instrumento. Aquele cajado na mão de Moisés é uma representação. Na verdade, quem é o instrumento? Não é o cajado. O instrumento é Moisés. Quem é que está fazendo tudo? É Deus. Assim como Moisés simboliza com o cajado, Deus mostra o seu poder por meio de Moisés. Assim como teatralmente Moisés usa o cajado, Deus é quem está usando Moisés. Vocês estão entendendo? Moisés é uma espécie de manifestação visível do Deus sobrenatural que está agindo naquela hora. É por isso que Moisés deve ser respeitado de uma forma muito especial entre os israelitas. Ninguém questiona Moisés, porque Moisés é Deus. Moisés fala em lugar de Deus. Quando alguns se levantaram contra Moisés, Deus tomou as dores de Moisés, e não era pouca gente, era Arão e Miriam, os irmãos de Moisés. Deus chamou os dois e falou: que história é essa de vocês ficarem falando mal de Moisés? Eu falo com muita gente em sonhos, eu falo de muitas e diferentes formas, mas com Moisés eu falo pessoalmente. Vocês não deviam ter falado contra Moisés. A relação de Deus com Moisés era uma relação diferente. Por quê? Porque Deus queria ensinar aquele povo que estava saindo do Egito quem ele era. Assim como Deus havia falado no passado com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus agora falava com Moisés. A questão é que eles eram milhares de pessoas. E havia lá uma tenda fora do acampamento, que a Bíblia chama de arraial, e Moisés vivia ali, afastado, um pouquinho afastado. E quando a nuvem baixava sobre a tenda, Deus estava chamando Moisés. Moisés ia para lá, conversava com Deus, e depois saía de lá e falava ao povo. Então o povo foi se familiarizando com essa ideia de um Deus que fala, um Deus que se manifesta, um Deus que é presente. Moisés é um profeta. Moisés é tão importante na história de Israel que só há um outro personagem que possa rivalizar com ele, que é o próprio Jesus. É interessante que Moisés ele tem traços que só vão ser superados por Jesus. Nós costumamos dizer que Jesus ocupou 3 ofícios, de profeta, sacerdote e rei. Moisés foi praticamente a mesma coisa. Moisés era o profeta,
falava em nome de Deus. Moisés era sacerdote. Antes de Arão, seu irmão, ser eleito sacerdote, quem é que oficiava os sacrifícios? Era ele. E quem foi que ungiu Arão? O próprio Moisés. Então Moisés é o cara que unge o sacerdote. E Moisés só não foi rei porque naquela época a ordem era: eu reino sobre vocês. Yahvé é o rei. Mas Moisés era o príncipe regente. Moisés é quem dava todas as ordens. Moisés é quem falava em nome do rei. Seria o primeiro-ministro, vizir, use você o nome que quiser, não é? Mas Moisés era o representante oficial de Deus. Moisés só vai ser suplantado na vida religiosa por Jesus. Porque Jesus é o perfeito sacerdote, Jesus é mais do que profeta, Jesus é a palavra encarnada, e Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas na história, na Bíblia, não há ninguém tão importante como Moisés. E é importante que a gente saiba disso e reconheça isso, porque a nossa religião deve muito à experiência e à vivência de Moisés. Quais as contribuições de Moisés para a fé cristã? Eu diria que para os israelitas, né? A primeira coisa, Moisés é um testemunho da libertação que só Deus dá. Por meio de Moisés, nós acreditamos na possibilidade de sair de um processo de escravização para uma experiência de liberdade. Israel vivia no Egito como escravo e saiu de lá para ser livre. Nós vivíamos debaixo da escravidão do pecado. E em Jesus Cristo nós somos livres. Então a história do Êxodo, ela é análoga à nossa libertação do pecado. Assim como Moisés tirou Israel debaixo do tacão de Faraó, Deus nos tirou com Jesus, em seu sacrifício na cruz, nos tirou de sob o tacão de Satanás, o império das trevas, a morte, chame você como quiser. Nós estávamos escravizados sob o pecado, a morte de Satanás. Mas em Cristo nós fomos libertados. A coisa mais próxima dessa libertação que nós temos é a libertação de Israel no Êxodo. Então Moisés, ele mostra que é possível ser livre. E como? De uma forma milagrosa. É um caminho que se abre no mar. E o caminho para nós é o caminho da cruz. Foi Jesus que abriu o caminho do céu. Para o céu, por Jesus, irei. Para o céu, por Jesus, irei. Grande é o meu prazer saber disso, não é? Então é pela cruz que a gente escapa do domínio do pecado, da morte, dos sofrimentos que esses males espirituais nos trazem. Mas também nós podemos ver outras coisas. Moisés também vai dar aos israelitas uma identidade. Eles eram um amontoado de gente, um grupo de famílias, de clãs tribais, que não tinham muita clareza de quem eles eram. Os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó eram muitos, estavam misturados com outros povos. Moisés vai dar a eles identidade. Moisés vai dizer a eles quem eles são. Na verdade, é a religião que vai dar a Israel sentido. O pensamento normal das ciências da religião é o seguinte: os povos criam as suas religiões. A cultura gera a religião. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que a revelação de Deus, por meio de Moisés, vai modelar a cultura dos israelitas. É a religião que vai dar senso histórico, percepção de identidade àquele povo. É o inverso. Por isso que eu falei semana passada, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo são religiões reveladas. Não é alguém que chega a Deus e constrói a sua religião, mas é Deus que faz o caminho
e chegue às pessoas. No nosso caso, nós cremos na perfeita revelação por meio de Jesus Cristo. Interessante o texto de João. Recebemos graça por meio de Moisés, mas em Jesus nós recebemos graça sobre graça. E a plenitude, ou seja, aquilo que é completo, só é possível por meio do unigênito de Deus. Então, como eu já falei semana passada, falo mais uma vez, para nós, o cristianismo é a verdadeira religião, porque é a verdadeira revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas Moisés começa a mostrar em Israel que é possível a cultura mudar, os costumes mudarem, para que a gente entenda quem é Deus. Então é a lei de Moisés que vai mudar o costume do povo. Eles eram idólatras. Se você ler o último capítulo do livro de Josué, Josué capítulo 24, aquela frase célebre que todo mundo conhece: eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas por que Josué diz isso? Josué é o sucessor de Moisés. Por que ele diz isso? Porque ele chega no final da vida dele, tendo sido o sucessor de Moisés, e fala assim: olha, gente, não vai dar certo esse negócio. Vocês são idólatras, vocês creem num monte de deuses, vocês têm aí coisas escondidas, e esse negócio não está certo. E o Deus que Moisés ensinou para a gente, o Deus a quem eu sirvo, é um Deus zeloso. Ele não vai aceitar que vocês adorem outros deuses. Ele vai matar vocês. Então escolham agora se vocês vão ficar com os outros deuses ou se vocês vão ficar com ele. Por quê? Porque a tendência dos israelitas era contaminar-se com a idolatria, adorar outros deuses, produto da imaginação deles, confundirem-se com os outros povos. E Moisés vai ensinar um caminho de santidade, um caminho de exclusividade. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento é esse: não há outro Deus. O segundo mandamento: não farás para ti nenhuma imagem. Você não vai se prostrar diante de nada que se pareça com um homem, com ave, com réptil, quadrúpede, com nada. Você não vai se ajoelhar diante de nenhuma imagem. Por quê? Porque o Deus que Moisés apresenta é um Deus criador dos céus e da terra, que não pode ser criado. Ele nunca é criado, ele só é criador. Ele nunca é representado, ele se revela, ele se manifesta. Ninguém pode dizer como ele é. Ele é o que ele é. Vocês estão entendendo? Então a importância de Moisés é começar a ensinar as pessoas acerca desse Deus, que é o Deus que nós cremos hoje. Mas onde a gente foi aprender isso? Esse conceito de um Deus invisível, de um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que não pode ser representado por nenhuma imagem. Isso a gente foi aprender lá, bebendo nas fontes da experiência de Moisés. Vocês estão entendendo? Então ele começa a modelar aquilo que nós vamos chamar de monoteísmo. Moisés contribui como modelo de libertação e Moisés contribui como uma teologia monoteísta. Só isso não, a gente pode colocar mais coisas também. Moisés vai instituir alguns conceitos éticos. E é interessante que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus de Moisés, o Deus de Jesus Cristo, ele só pode ser alcançado pela fé e obediência. A lei de Moisés vai dizer: você precisa crer em Deus e você precisa obedecer a Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Abraão. O dilema de Abraão é crer e obedecer. Lembra que eu falei semana passada? Abraão obedeceu por quê? Ele saiu da terra. Ele ouviu a voz e obedeceu o chamado. Então, porque creu, obedeceu. Porque obedeceu, mostrou que cria. Fé e obediência caminham juntas. A lei de Moisés vai ensinar a mesma coisa. Você precisa crer em Deus, você precisa obedecer a Deus. E o cristianismo é diferente? Não. Quais são as bases do cristianismo?
A mesma coisa. O que Jesus disse? Se você crê em mim, quem crê em mim, rios de água viva manarão do seu dentro. Quem crê em mim, eu sou o pão da vida que desceu do céu, e quem crê em mim, quem confia em mim, nunca mais terá fome. Jesus pediu fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, você vai ver a glória de Deus. Fé, fé. Jesus pede fé. Só isso? Não, Jesus também pede obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então Jesus pede o quê? Fé e obediência. São as mesmas bases. Estamos falando de uma mesma relação religiosa com Deus. O Deus de Abraão não é diferente do Deus de Moisés e não é diferente do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele espera de nós é fé e obediência. Vocês estão entendendo? É o mesmo caminho, é a mesma relação. Fé e obediência. A diferença é que a lei de Moisés tem muito mandamento. A gente não dá conta de decorá-los. É muita coisa. Eu pessoalmente acredito que nem tudo que está na lei foi escrito por Moisés. Eu creio que Moisés escreveu uma parte substancial daquilo lá, e ao longo dos séculos algumas coisas foram sendo, o texto é meio elástico, né? E o texto foi sendo acrescido de certos rituais, de certos cumprimentos, de certas explicações, mas a essência da lei de Moisés, eu diria que ela está em Êxodo 20, 21, 22, aí você tem o cerne da lei de Moisés, que é uma parte muito simples, os 10 mandamentos é um resumo interessante dessa parte, e a essência de Moisés está ali. Mas, quando perguntaram para Jesus qual o mandamento mais importante, Jesus reduziu a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus não usou nenhum dos 10 mandamentos, mas usou 2 textos de Moisés. Então, a lei, ela é graça de Deus. Por quê? Porque por meio de Moisés, um povo aprendeu a viver de uma forma agradável a Deus. Foi a perfeita revelação? Não. Foi uma revelação transitória. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele fala que Moisés usava um véu para disfarçar o brilho da glória que se desvanecia, porque a mensagem de Moisés era uma mensagem transitória. O brilho de Moisés durava um tempo, porque a própria lei tinha prazo de validade. A lei não foi feita para durar para sempre. Paulo vai dizer de uma forma interessante que quase todos nós aqui conhecemos. A lei serviu de aio, serviu de servo até Cristo. A lei tinha um papel do Egito, da saída do Egito, até o advento de Jesus. Esse é o tempo de validade da lei. E ela cumpriu o seu papel. Depois de Cristo é outra história. Uma nova aliança no meu sangue. Mas a antiga aliança é graça de Deus. E a antiga aliança foi importante na história porque ela serviu como freio para os pecados da humanidade. Ela serviu como exemplo para que Israel soubesse como tratar com Deus. Ela serviu como um pedagogo que ensinou os primórdios, os fundamentos. Se a gente pensasse na nossa forma de educação, eu diria que os profetas, os patriarcas, eles estão aí para o ensino fundamental. Moisés está servindo aí no ensino médio e na faculdade. E Jesus? Jesus é pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Jesus é o ápice do conhecimento. Né? Jesus é... O conhecimento de Jesus nos faz PhDs, pequenos homens de Deus. Né? PMD também, pequenas mulheres de Deus. Né? Não estou dizendo no sentido intelectual, mas não há nada superior ao conhecimento de Jesus. Depois de Jesus não virá mais nada.
Existe alguma coisa depois do pós-doutorado? Que eu saiba, não, né? Academicamente. Então, Jesus é isso. Depois de Jesus não tem mais nada. Vocês estão entendendo? Ele é o ápice da nossa carreira. Mas não estou dizendo que ele é só para quem é inteligente. Só estou dizendo aqui uma analogia. Jesus é para os iletrados, para os humildes, para os pequenos, mas também para os grandes, para os poderosos, para os ricos. Jesus é para os sábios desse mundo, mas também para os ignorantes desse mundo. Jesus é para a elite desse mundo, mas também é para a marginalidade desse mundo. Os que vivem à margem da sociedade. Jesus é a reconciliação de todos os homens com Deus. Então, respeitemos a herança que nos foi trazida no Antigo Testamento. Ela teve uma finalidade e ela cumpriu o seu papel. Mas, depois que o papel é cumprido, ela perdeu o valor. Moisés é importante? É. Mas, como disse o autor de Hebreus, Jesus é superior a Moisés. Ninguém viu a Deus, nem Moisés, mas Jesus, unigênito de Deus, nos revelou o Pai. Graças a Deus por Abraão, por Isaac e por Jacó. Graças a Deus por Moisés. Graças a Deus pelo Antigo Testamento. Mas a nossa redenção, a nossa salvação está na cruz de Jesus Cristo. Por isso nós somos cristãos e não judeus. Por isso nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo e não o judaísmo de Moisés, ou dos escribas e fariseus. Retroceder a essa religião é voltar atrás. Foi para isso que a carta aos Hebreus foi escrita. Foi por isso que a carta aos Gálatas foi escrita por Paulo, para que cristãos não retrocedessem ao judaísmo. Cuidado! De vez em quando alguém fica encantado pela cultura judaica, alguém fica encantado pelas festas judaicas e começa a beber nas fontes do Antigo Testamento. Como cultura, como conhecimento, como estudo da nossa fé é importante. Mas nunca troque Jesus por Moisés, porque foi Jesus quem salvou Moisés, e não Moisés quem salvou Jesus. Moisés só foi para o céu porque o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Amém? Moisés pode servir como um estágio para a gente chegar a Cristo, avançar, não recuar. Vamos orar? Eu queria cantar o 96 do cantor. O Edson pode vir nos ajudar? Mas vamos orar, depois a gente canta. Tá bem? Senhor, nós queremos te agradecer. Moisés teve seu lugar na história. Moisés teve seu momento de glória. Moisés foi um homem singular. E é bom podermos ler o que dele se escreveu. É bom podermos saber como ele foi um homem íntegro e reto na tua presença e de que forma o Senhor o usou. Para que saibamos que o Senhor de fato levanta aqueles que nada são. O Senhor o colocou na condição de príncipe, mas o chamou quando ele era apenas um pastor dos rebanhos do seu sogro. Assim somos nós, ó Deus. Podemos ser grandes aos olhos dos homens, mas só seremos úteis ao Senhor quando nos tornarmos pequenos aos teus olhos. Podemos também ser nada aos olhos dos homens, mas o Senhor pode nos levantar. Assim como Moisés um dia foi desprezado, mas em outro dia foi reconhecido. Obrigado, Senhor, porque essas histórias nos ajudam a saber, a crer, a conhecer que o Senhor age em todas as circunstâncias, para o nosso bem e para o bem da humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que nós não somos uma finalidade, mas nós somos apenas um meio pelo qual o Senhor quer abençoar as nações da terra. Que como igreja, Senhor, nós não pensemos de nós mesmos que nós somos um fim, que o céu conspira para o nosso sucesso,
mas que na verdade nós estamos aqui nesta terra para sermos um instrumento usado por Ti para abençoar todas as nações da terra. Que nós nos vejamos, Senhor, como aquele cajado que estava nas mãos de Moisés. Nós somos um cajado nas Tuas mãos, a quem o Senhor pode usar sempre.